Galera, olha só a bomba que a Bárbara do canal Te Atualizei está trazendo pra gente em primeira mão. Tudo sobre a treta entre Alexandre de Moraes, Lula, STF, Banco Master, tudo que a gente tem direito. Então, não se esquece de deixar o like, senta o pé no peito do like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e seja muito bem-vindo à verdade, sempre a verdade, aqui no canal Contraste. Xandão, você tava certo. De tédio, ninguém morre. Então, nesse vídeo tem tic-tac. Mas a bomba prestes a explodir é o próprio imperador, porque o expose de ontem foi violentíssimo. E não veio só da Malu Gaspar. Veio também entre linhas de um personagem importantíssimo nessa treta. E assim, eu tenho toque, então eu preciso explicar exatamente o que aconteceu, porque cada detalhe importa. Tem histórias que não nascem do nada. Elas se repetem. Muda o palco, muda o pretexto, mudam os personagens. Mas o método é o mesmo. Hoje a gente vai organizar os fatos para responder uma pergunta simples. A bomba de ontem envolvendo o imperador é um episódio isolado ou um padrão de atuação? Sem gritaria, sem acusar o que não foi provado e com fontes. Porque temos um próprio áudio que fala por si. Então bora lá? Em 2019, a Folha de São Paulo publica um grampo da Polícia Federal envolvendo Alexandre de Moraes em conversa com um desembargador investigado. A matéria dizia em alto e bom tom. Ouça o grampo em que Moraes trata de lobby no STF com o desembargador investigado. Interceptação feita em 2015 sugere que o então secretário de Segurança de São Paulo e hoje ministro do Supremo atuou informalmente a favor do magistrado. Tá bom? Então vamos ouvir esse áudio. Oi, Alexandre, tá bom, meu amigo? Opa, tudo bom? Como é que tá? Como é que tá a luta aí? Tamo aí, né? Entre uma porrada e outra, estamos sobrevivendo. Mas tá bom, eu gosto de animação. E você, tudo bom? Aqui vai ter na terça, uma da frente. Isso, vai terça. Então, pode ficar tranquilo, viu? É. Eu tive semana passada. Eu até, sim, falei que estava demorando um pouco, acabei encontrando o Toffoli. E hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu teve encontro dos presidentes e corregedores de todos os TRS com ele. E eu fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. Certo. Daí eu te dou. Eu acho que não vai ter problema nenhum, já para o desencargo também redistribuir memoriais, né, pedir pro pessoal redistribuir. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui desse encontro também. Daí eu troco uma ideia com ele. Sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas é bom tirar da frente, porque eu quero começar a fazer campanha pra você para STJ, porra. Pois é, tem que sair da minha frente, eu preciso. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? Quem que vai sustentar lá pra nós hoje? Vai o doutor Aerte, que é desembargador aposentado, aqui de São Paulo, direito público e tal, amigo lá do pessoal. Bom, tranquilo, pode ficar sossegado. A Carmen é uma Carmen que conhece a gente aqui. Então, a Carmen é daí, né, meu? É daqui, conhece a gente aqui. Sabe, conhece minha história aqui, né? Pelo menos. Se você tiver alguém para lembrar ela só. Não é, por exemplo, tentar ver se eu consigo. Essas coisas sempre são. Sempre é bom. Falei pra você, né? Calma que temos que esperar o Joaquim entrar de férias, senão nós estamos fodidos. Eu lembro. Daí, dia 15 de janeiro, o Lewandowski assumiu, eu fui lá no dia 16. Bicho, essa frase me pegou muito. Tem que esperar o Joaquim sair de férias, senão nós estamos... E quem é Joaquim Barbosa? Um cara à época de perfil duro, independente e que seria um obstáculo. E essa frase objetivamente revela o timing como estratégia, a composição da corte como uma variável para a absolvição do brother. Nesse mesmo áudio, Alexandre disse que tinha trocado uma ideia com Dias Toffoli e que não haveria problema, sugerindo que o Toffoli poderia aliviar para o desembargador. Mas ele também cita Gilmar Mendes e como pode esses dois ministros estarem todas? Dando a entender que provavelmente também seria algo paz e amor com o Gilmarzão da galera. Gente, isso não foi um debate jurídico, foi engenharia de decisão. Alexandre também cita o verbo nós, o que mostra um alinhamento, não uma neutralidade. E eu sei, esse áudio é antigo, de 10 anos atrás, mas ele volta agora pra mostrar que, ops, parece que ele fez de novo. Mas agora com algo muito mais relevante. 129 milhões de vezes mais relevante. Corta pra 2025 com a reportagem da Malu Gaspar descrevendo contatos de Alexandre de Moraes com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em favor do próprio Banco Master. Mas aí um contexto que não pode ser ignorado. O contrato de 129 milhões com o escritório ligado à esposa do ministro, dona Viviane Bassi. E esse contrato previa a atuação do escritório da Viviane junto ao Banco Central. Porém, essa atuação formal da Viviane nunca apareceu. E aí todo mundo se fez aquela pergunta óbvia, né? Se a consultoria contratada por milhões não aparecia, quem apareceu? Segundo a matéria da Malu Gaspar, o próprio ministro Alexandre de Moraes, em pessoa, marido de Dona Vivi. A matéria detalha ter recebido relatos de pelo menos 6 fontes e a jornalista disse que não teria publicado a reportagem se não tivesse certeza daquilo que estava escrevendo. O CAD havia aprovado a compra do Master pelo BRB, mas o Banco Central, que tem Galípolo como presidente, não. Então, o próprio Alexandre de Moraes foi interceder pelo Master juntamente ao presidente do Banco Central. Coisas que acontecem em toda a democracia envolvendo contratos multimilionários e com esposas de ministros. Só que não, colega. Mas aí acontece algo inesperado porque Galípolo diz possuir algo que no Brasil é raríssimo. Todas as reuniões e comunicações foram documentadas. Por que o Galípolo ia documentar essas reuniões? Se fosse pra chutar, eu chutaria uma única coisa. Pra ter provas do que estava acontecendo ali, já que o Galípolo já sabia da fraude de 12 bilhões do Master em vendas de títulos pro BRB. E isso explicaria o porquê o Alexandre e a Viviane estão em um silêncio sepulcral e não aparecem pra negar as acusações. Porque aparentemente existem provas. Alexandre, sempre tão vocal sobre tudo, tá calado.
absolutamente calado. Talvez torcendo para que chegue Natal e Ano Novo e as festas causem uma perda de memória na população, mas essa é só a minha opinião. E galera, você sabe que o negócio tá feio quando até o baixa energia do Amoedo aparece pra dizer que sem condições, galera, vai ter que ter impeachment do Alexandre. Tipo, furou as bolhas. Mas, gente relevante à parte, o jurista Walter Mierovitch escreveu no UOL: Moraes cometeu crime se usou prestígio do cargo para se beneficiar. O jurista então diz que, se isso for comprovado, o imperador deveria ser enquadrado no tipo penal de advocacia administrativa, que é quando o funcionário público, e também inclui os magistrados, usam o prestígio do cargo para interesse privado. E vocês lembram bem que no celular do Vocaro foi encontrada uma mensagem que o próprio Vocaro dizia que os pagamentos ao escritório da esposa do Alexandre eram uma prioridade e não deveriam deixar de ser pagos em hipótese alguma. Vocês lembram, né? Ainda falando no celular do Vocaro, a CPMI do INSS aprovou sua quebra de sigilo e recebeu esses documentos. Só que aí o impensável acontece. Dias Toffoli retira as quebras de sigilo da CPMI e as envia para Davi Alcolumbre. Cara, e por que raios Dias Toffoli faria isso? Então, eu tenho uma ideia do porquê. Porque um aliado do Alcolumbre fez um fundo a aportar 400 milhões no Banco Master. Olha que coincidência. E aqui, preciso repetir, é uma conclusão minha baseada nas vozes da minha cabeça. Toffoli pode ter jogado as quebras do Vocaro na mão do Alcolumbre, porque se essa bomba estourar, pode acabar explodindo pro próprio Alcolumbre. Não, eu não tenho provas disso, é só achismo profundo guardado no meu coração peludo. As manifestações na mídia já começaram. O Estadão diz: caso envolvendo Moraes é grave e precisa de esclarecimento rápido e consistente, sob a pena de atentar contra a justiça e contra a democracia que a corte diz proteger. Uou! A rede Lula não pegou tão pesado, mas veio com uma análise interessante. Ouça. A gente entra na discussão do Código de Conduta que nós tínhamos há pouco. Não me parece que haja um motivo razoável para o ministro do Supremo conversar com o presidente do Banco Central sobre um banco que estava sob investigação. Não há justificativa nenhuma que possa realmente construir algo que seja razoável nesse tipo de comportamento. Tipo, não tem pano pra Então, passar. acho que é super importante a Malu trazer isso a público, justamente como forma de dizer, olha, a sociedade está de olho e esse não é um comportamento que deve se repetir. O Banco Master, ao longo dos últimos dias, nós começamos a observar que ele tinha muitos amigos, nas mais diferentes áreas. Olha isso. Né? E esses muitos amigos criam ali realmente uma situação de desconforto em relação à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal de colocar as investigações com sigilo máximo. Quer dizer, se o Master não tivesse tantos amigos, talvez essa investigação em sigilo máximo não gerasse tanto desconforto na sociedade como tem gerado. Até o TCU, né, na semana passada, Olha isso. que eu me foge qualquer tipo de compreensão do porquê o TCU se mete nessa discussão, trazendo ali questionamentos em relação ao Banco Central sobre a liquidação que deveria ter acontecido mais tarde, que o Master deveria ter tido mais uma oportunidade, quando todo mundo no mercado se pergunta por que essa liquidação até não aconteceu antes. Doideira, que você já tinha ali elementos mais do que suficientes para esse tipo de liquidação. A própria Febraban veio em defesa do Banco Central, o que é algo que eu levei alguns minutos para entender. Peraí, a Febraban está defendendo o Banco Central porque o Banco Central decidiu liquidar um banco. Esse é o Brasil de 2025. E, ao mesmo tempo, o TCU está pedindo informações do Banco Central sobre o porquê liquidou um banco. As coisas não estão fazendo sentido. Não. Tem muita gente se comportando de uma maneira que não deveria se comportar. Isso gera um estranhamento. O Banco Master toca muitos pontos sensíveis nas rodas de poder brasileiras. E isso me parece levar a mais questionamentos e mais necessidade de esclarecimento sobre o que tanto aconteceu ao longo desses últimos meses, o que tanto levou a essas autoridades a ficarem desconfortáveis. Eu E uma vez mais fica tenho 129 milhões de aqui ideias. o pedido, a recomendação de que o Supremo tenha um código de conduta, justamente para que esse tipo de situação não se repita e, consequentemente, o próprio Supremo não tenha a sua imagem desgastada. Ai, gente, na moral, ali no final, ele quase pedindo, por favor, que os ministros tenham um código de conduta pra não aprontarem de novo. Tipo, esses ministros. Que fase. Mas também tivemos movimentações políticas com o senador Alessandro Vieira, dizendo que após o fim do recesso irá coletar assinaturas para investigar o contrato de 129 milhões do Master com a esposa do imperador. Ou seja, essa história não vai acabar com as festas. Marcel Van Hatten também anunciou que começou a coletar novas assinaturas para outro pedido de impeachment de Alexandre, seguido do senador Girão, que vai protocolar uma notícia-crime no Ministério Público Federal, porque a justiça tá literalmente pagando de maluca, fazendo de conta que não tá vendo nada no Twitter, além do cancelamento das Havaianas. E por falar nisso, compre Ipanema. Galera, só pra vocês entenderem o poder que nós temos, a empresa dona da marca Havaianas perdeu 200 milhões de reais em 2 dias após colocar Fernanda Montenegro, que estava fazendo discurso no caminhão da manifestação da esquerda contra a dosimetria, numa propaganda dizendo que não queria ninguém começando o ano com o pé direito. Galera, nós fizemos uma empresa perder 200 milhões em valor de mercado em 48 horas. Esse aí é o tamanho da nossa força. E esse foi o nosso recado. Brabos. Só digo isso. Brabos. E pra encerrar esse vídeo, vocês lembram que o Toffoli saiu anulando tudo a Lava Jato, né? Onde ele próprio foi citado como amigo do amigo de meu pai. Pois então, um dos condenados escondeu 26 milhões na Suíça. E após a decisão do Toffoli, ele foi lá e recuperou o dinheiro. E aí eu só consigo lembrar daquela pergunta feita ao Gilmar. O crime é conversão no Brasil? Mas
Silêncio. Eles estão salvando a democracia com muito sigilo, muita anulação e muitos contratos milionários. Graças a Deus, o general Heleno teve autorização para cumprir pena em seu domicílio. Mas enquanto isso, um conselheiro dos direitos humanos que pediu para visitar a cela do presidente Bolsonaro foi suspenso. E assim, uma coisa precisa ficar clara. O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro será estudado nos livros no futuro bem próximo. Todos lerão sobre como aconteceu a maior perseguição política dos tempos modernos. Mas mais do que ser estudada, em breve, e pode acreditar, tudo isso será mais do que revisto, será revirado. E nem os livros, e nem a história vão perdoar. Força, presidente Bolsonaro, e força a todos os presos políticos. Essas histórias de hoje, segundo fontes, são só o começo. Terão muitos capítulos nessa temporada. E a protagonista será a justiça, ou a que se passou por ela.